Todo orgulhoso aqui porque o nosso jornal atingiu o teto, no caso. Para recebê-lo com humor aqui pela manhã. Beto, vamos lá. Associação dos Criadores de Nelore. O Nelore responde por quanto do rebanho mato-grossense? A raça. Então, a raça Nelore, ela corresponde de 80% do rebanho mato-grossense. Mas contando um pouco da história do Nelore, a grande produtividade do Brasil para se tornar o maior exportador de carne e também o maior produtor de carne, ele tem da história do Nelore. Como na década de 30, o pessoal de Uberaba trouxe o Nelore para o Brasil. Então o Nelore é uma raça bem diversificada. Ele é puro ou é uma mistura de zebu com uma outra coisa? Não, o Nelore é uma raça pura. Ela é uma espécie zebuína, mas é da raça Nelore. Comparando o Nelore, ele é um zebuíno como se fosse o Gir, como se fosse o Brahma, como se fosse o Sindhi, como outras raças zebuínas, né? Então, quer dizer, o Nelore, ele fez a história no Brasil, ele que fez esse aumento da produtividade, né? Como se comparar, não existe o Brasil sem a soja e o milho, como não existe a carne sem o Nelore. O Nelore se adaptou muito para a gente aqui por questão de ser Estou perguntando, sim, tá? Sim, sim. Eu não estou afirmando aqui. Sim. A rusticidade do zebu, mas é um gado muito brabo, né? O zebu. E o zebu absolutamente puro. E a rusticidade dele para enfrentar a adaptação dele aqui no Brasil, nesse clima que nós temos, você não pode ter um gado absolutamente rústico, porque o manejo é muito difícil, né? Mas também os mais... um cimental, por exemplo, no sul ele consegue sobreviver, mas aqui não tem adaptação e não tem o rendimento que o produtor espera. A gente tem aí, devagarzinho, vai se introduzindo outras raças aqui, com capacidade, inclusive, de umas carcaças maiores, né, com uma produtividade maior de carne, porém não no nosso clima. Aqui a coisa é um pouco diferente. E o Nelore que se encaixou assim desde os primórdios aqui, quando se trouxe gado para cá, fora o pantaneiro, né, o gado pantaneiro, que é um gado sem uma raça definida, muito misturado, que se adaptou e ficou na região, ninguém sabe direito onde é que veio, que raça é aquele gado que está sendo abatido. Mas, enfim, o Nelore conseguiu, parece que o clima para ele foi fantástico. Então ele consegue ter essa produtividade que tem. Tem alguma outra raça que pode, num futuro próximo, por questões genéticas, por manipulação genética, vir a render o que rende o Nelore hoje, com o consumo que ele tem? Uma boa pergunta, né? É uma pergunta bem complexa. Aí falando assim, o Nelore é uma raça que ela se adaptou em todas as regiões brasileiras. Inclusive, eu estava fazendo uma viagem lá para o Nordeste, e você vê Nelore no Nordeste, estava no Sul também, há um mês atrás, você vê Nelore no Sul. Então, uma raça que se adaptou a todas as regiões. E ela se adapta muito fácil às regiões, né? E o detalhe, o Nelore, através da sua evolução genética e seleção, ele era conhecido como essa raça brava, né? Mais arredio. Na verdade, o Nelore é uma raça de uma mansidão. Na verdade, ele tem uma agilidade maior. É um animal que é um pouco mais ativo que as outras raças. E nisso também, falando das carnes de laboratório, essas carnes de ter uma raça que vai ser melhor que a Nelore, Melhor que a Nelore, entenda, melhor que a Nelore, entenda, se adaptar como se adaptou o Nelore aqui no Mato Grosso, tem outras raças que têm carcaças maiores do que o Nelore tem. Mas aí, o que o produtor vê? O que esse gado te custa e o quanto ele te oferece. Isso. Eu acredito que, além da raça, você criar um Nelore puro, fazer a seleção do Nelore puro, identificar esses animais com potencial para produzir carne e também ser uma boa mãe, ter uma habilidade materna, eu acredito que as outras raças, ou fazer alguma outra raça, ela não vai conseguir fazer sem ter o Nelore na sua linhagem, na sua base.
Dando um exemplo de cruzamento industrial, né? A carne que o pessoal mais gosta de falar é a carne de Angus. Mas, para fazer a carne de meio sangue Angus, tem que ter a mãe Nelore, tem que ter a vaca Nelore. Porque senão não consegue fazer. Até o meio sangue não se adaptaria tão bem no nosso estado ou qualquer outro estado, porque ele tem muito a ver com a heterose, né? Não é uma raça pura. O que é heterose? Explica para nós. A heterose é você cruzar duas raças diferentes. Sim. Então você vai aumentar toda a produtividade, você vai ter um ganho maior na raça porque você está fazendo cruzamento de duas raças diferentes. Estamos separados aqui, né? Bem claramente. O produtor fala assim, a raça que as pessoas gostam de falar. Nós aqui, por exemplo, eu gosto de consumir, é diferente. Isso, é um bom churrasco, né? Nós somos da carne. Mas essa questão de raça, se tentou trazer no sul o Wagyu, por exemplo, uma mistura, e eu acho que até o Nelore, com o próprio Nelore. Sim. Tem até um nome composto, como é que é? Eu esqueci o nome que se colocou, porque o Wagyu não consegue, puro, não consegue se adaptar. E aí uma mistura, acho que, salvo engano, foi com o próprio Nelore, para poder dar uma carne mais marmorizada e tal. Engraçado, né? A gente está há algum tempo falando de marmoreio e tal. E os nutricionistas falam, não, isso é gordura. Mas, assim, o Nelore é fundamental até aqui, né, para o desenvolvimento. A vantagem é justamente essa que nós estamos falando aqui, no custo-produção. Uhum. Um Wagyu, por exemplo, tem um custo enorme. Por que não é simplesmente colocar uma raça diferente no pasto? O trato, o manejo é totalmente diferente, né? Eu acredito muito que o consumidor ele vai chegar no momento que vai ter as grifes da carne. Então, no rótulo dele comprar a carne, vai ter até a discriminação descrito qual raça que foi feita aquela carne. Então, aí o ser humano, nós gostamos do churrasco, né? A gente vai escolher a tipo de carne que você tem mais o sabor, né? Como falou do marmoreio, Paulo, o marmoreio ele põe o sabor na carne, né? Então, aí eu vejo que o consumidor, ele vai escolher a preferência qual carne, né? Eu sou um consumidor de carne Nelore. Eu prefiro a carne Nelore. Não, é evidente que sim. Não se trata de a gente estar fazendo propaganda de outras carnes. Não, é porque existe o Nelore natural. Ele tem a grife. Não existe aqui ainda no estado. Se falou bastante, no governo Dante de Oliveira, se vendeu muito para o exterior o gado brasileiro, chamado de gado verde, né? Uhum. Que é o gado criado a campo, a pasto, né? E diferente do confinado, que é como é que come carne onde não tem pasto? Come gado confinado, né? Sim. E aí tem hoje algumas tecnologias dá diferença no sabor, né? Mas algumas tecnologias de ração e etc e tal, e tem o semi-confinamento, né? Eu queria que você explicasse a diferença disso e a adaptação do Nelore, que se adapta a qualquer trato. O Nelore é uma raça que eu gostei de falar, assim, que é uma raça que quem joga baralho vai saber, né? O Coringa, né? Então ele serve para qualquer tipo de atividade. O Nelore é uma raça tão interessante que você pode desafiar ele para tudo. Então todo mundo hoje do meio da carne... pano vermelho, não. A não ser que saiba o que está fazendo. Isso aí. Aí todo mundo do ramo da carne compara toda a raça ao Nelore, porque ele é isso. Ele é uma raça bem diversificada. Você põe ele à prova de tudo. Então a diferença do semi-confinamento com o confinamento são como que ele vai ser feito. O semi-confinamento, ele tem a sua base nutricional de ração, mas também ele tem o pasto. Ele não sai totalmente do pasto. E o confinamento, ele é totalmente fechado. O alimento é colocado todo no coxo. Dá gosto mesmo diferente na carne? Eu prefiro a carne a pasto. Eu sou um grande apreciador do gado a pasto. Para mim, eu sinto a diferença. O confinamento é novidade pra gente aqui. Aqui sempre foi gado verde, né? Sempre foi gado criado a pasto. É uma novidade essa história do confinamento. E o confinamento cresce muito, vai crescendo a agricultura, né? A agricultura vai crescendo e nós somos região que tem bastante gado, né? Bastante animais, né? Para engordar.
Então, com grão, hoje eu falo que a pecuária não vive sem a agricultura. E a agricultura não vive sem a pecuária. Então, um depende do outro. Para quê? Para você aumentar a rentabilidade da fazenda. Até eu estava vendo ontem saiu uma pesquisa da Associação dos Frigoríficos que em 25 anos o nosso abate ele cresceu 3,56% arroba. Então, quer dizer, isso é um ganho que tem que ser valorizado, porque teve pesquisa. O que você está dizendo é que o Nelore de hoje entrega 3 pontos a mais de carne do que os outros, é isso? Não, uma pesquisa de todos, quer dizer, teve evolução, que eu falo assim... Isso é aumento de rebanho ou é aumento de produtividade? Aumento de produtividade. Em cada animal, individualmente? Isso, em produtividade. Em 25 anos esse teve aumento de produtividade. E esse aumento você consegue com o quê? Com ganho genético. Você faz a lição de casa, tem todo aquele procedimento, você investe igual no semi-confinamento, no confinamento, que é o jeito de terminação, porque hoje ninguém quer abater, como envolve custo, e também ninguém quer consumir um animal mais velho, um animal mais gerado. Então todo mundo quer a carne precoce, a carne falada, né? Todo mundo quer estar no churrasquinho, tanto que hoje esses grandes churrasqueiros, eles falam, não existe carne de primeira e segunda. Se a gente contar 25 anos atrás, a gente tinha isso, né? Eu lembro, eu era guri, né? Eu ia no supermercado e falava, compra carne de segunda que é mais barata, né? Hoje não. Para esse churrasqueiro, eles preferem às vezes que você entrega a carne de segunda, que eles vão falar assim, um churrasco mais gostoso que aquele churrasco só de carne de primeira que todo mundo fala. É porque o boi oferece, né, essa possibilidade de você ter diferença de sabor de um corte para o outro. E um corte que era de segunda, e hoje está começando a ficar um preço horrível, porque... Ficou primeiro. Porque, por conta até de que outros países começaram a descobrir, né? A costela, por exemplo. A costela no sul, filé ou costela? Costela. Picanha ou costela? Costela. Né? E é um corte de segunda. Era um corte de segunda, hoje já não é mais. E os outros países estão começando a descobrir que há diferença de sabor entre uma parte, um dianteiro, traseiro. Né? Existe uma diferença no sabor também, não só na textura. Sim. Né? E aí essa questão do abate num boi mais jovem acaba eliminando essa questão da maciez da carne, que pode ser resolvida com isso. Então, você um abate mais jovem, você tem uma textura diferente do que pegar um boi de carro, carnear um boi de carro. Aí, se não tiver uma dentadura saudável, amigo, vai ter que tomar sopa. Né? É verdade. Mas, falando da associação, que ela oferece, por exemplo, se o Paulo Sarra resolver criar Nelore hoje, que apoio eu tenho lá? Então, desde informação, o que está à disposição para os criadores de Nelore? Nós da associação, né? Atualmente eu crio somente cachorro. Ainda bem. E não é para consumo. Não, mas dá valor ao ser vivo. Sim. Mas nós, com a presidência do Alexandre Ragem, que ele já tem uns 20 anos de Nelore, então ele resolveu dessa vez fazer vamos dizer, uma eleição, uma composição de jovens, né, nessa gestão da Nelore agora. E muito do trabalho que ele hoje está como presidente foi continuar o trabalho dos nossos ex-diretores, nossos ex-presidentes, que conseguiu... Nós somos a associação jovem, né, uma associação que vai fazer 30 anos só. Então, nesse momento da associação, se ela não estiver unida, estiver no mesmo direcionamento, é uma associação que vai ficando pelo caminho. Principalmente, eu falo assim, nós somos jovens, a gente tem muita inteligência, mas a gente não tem sabedoria. Então, a sabedoria a gente tem que pegar com nossos ex-presidentes para a gente continuar o barco. Aí o convite para você, Paulo, para você, Vinícius, nossos ouvintes, é o seguinte: nós estamos lá no Parque Exposição, lá na Beira Rio. Então, as informações que a gente tem é o seguinte: para levar umas propostas que vão ser aprovadas pela diretoria, mas uma proposta de você estar mais valorizado com a raça Nelore, tá com compromisso de conhecer como é a raça.
que muitos criadores acham também que a Nelore Mato Grosso é só o gado de pista, é só o gado de elite, é o gado PO, como você comentou. Não, mas é o criador também, o produtor, o empresário também é do gado de corte. Como eu falei na base, né? Na base, o do gado de corte, aí se eu falar na base, eu vou passar até uma informação até equivocada, 99,9% tem Nelore. Então, quer dizer, a gente vai oferecer o quê? A gente quer oferecer o conhecimento da tecnologia, como exemplo, inseminação, transferência de embrião, os ajustes na fazenda, para ter um abate mais jovem, de carne de qualidade. Na verdade, é levar informação, porque às vezes nós precisamos só um pouco de ajuste, porque a propriedade ela já está no caminho certo, porque eu gosto de falar muito assim, o fazendeiro que está até hoje na atividade é porque ele é perseverante, ele colheu frutos, porque não já tinha ficado pelo caminho, porque a nossa atividade é uma atividade de muito compromisso, respeitando muito animal, meio ambiente, sempre está ali, ó, na sua lida do dia a dia, acordando 7 da manhã, calçando a botina até o final da tarde e não desistir, porque nós acreditamos. Olha, 7h43, Vinícius. Muito bem, bom dia, Teto. Bom Seja dia. muito bem-vindo aqui. Obrigado pelos teus elogios, né? Especialmente o centrado, esse aí custa, esse é difícil manter essa posição aí, mas a gente teima, né, com ela, né? Achar o caminho do meio sempre, né? Entre o certo e o errado existe o adequado. Tem essa, né? É um preço que se paga, mas acho importante, né? E obrigado também pela audiência, né, que você nos creditou. O que eu quero te perguntar, meu amigo? Bom, é quase uma acrimate, né? Se 80% né, do gado é Nelore, né? A acrimate quase toda está lá com vocês, né? Sim. Eu quero te perguntar, tem essa parte tecnológica, econômica, que nós somos exemplares, né? Mas como é que está a questão ambiental, né? Porque existe um passivo ambiental muito grande, né? Porque aumentou muito a produtividade, né? Conforme você disse, né? Lá no Censo Agropecuário de 96 eram 20 milhões de hectares, né? De área de pasto em Mato Grosso, dos 90 milhões de hectares que Mato Grosso tem, 20 milhões só para pastagem, né? Mas com 13 milhões de cabeças, né? Hoje reduziu, acho que estamos com 19 milhões de hectares, né? Reduziu a área, né? Mas 33 milhões de cabeças, né? Aumentou em 2,5 vezes o rebanho, né? O plantel. Ou seja, tivemos um saldo de produtividade. Mas tem muita questão de áreas degradadas, de pastagens, né? Pisoteadas, né? Que havia aquela prática de ir colocando sem muito cuidado, né? Em relação... Hoje já se tem piquete, técnica de manejo, né? Então como é que está isso, essa situação, especialmente do passivo ambiental, Teto? Sim, eu acredito que nós produtores, principalmente pecuarista, né, que eu estou falando na área da associação de pecuária, a gente toma consciência. Porque eu falo assim, é uma atividade que perseverou. Ela perseverou muito tempo porque teve respeito de levar a atividade onde pode. Onde pode é o seguinte, qual que é o caminho mais fácil de fazer e o mais certo? Investir em tecnologia, investir em produtividade. A gente vê várias fazendas com estudos de vários professores, inclusive FMT, falando que você consegue aumentar a produtividade de uma fazenda com simplesmente investir em tecnologia. Isso daí, recuperar pastagens degradadas, fazer um plantio de silagem. Então hoje, o próprio Senar também, ele faz esses oferecimentos de como fazer. Como que o produtor pode estar cada vez mais em harmonia. Uma palavra que eu gosto muito de usar. Se você não estiver em harmonia, alguma coisa vai dar errado. E não é que vai dar errado, vai dar errado. Só que a gente tem que estar preparado. Entendi. E a questão, né, porque antigamente isso era muito separado, né? O empresário de grãos, né, do pecuarista, né, de outras culturas. Como é que está a integração, a chamada lavoura, pecuária, floresta, né, que hoje está muito em evidência na mesma propriedade, né? Você ter lavoura, ter pecuária e às vezes até manejo florestal, né? Como é que está isso na área de vocês, Teto? Sim, algumas propriedades, inclusive aqui próximo de Cuiabá, elas fazem essa integração lavoura-pecuária. Na minha região, onde eu sou, de Pontes Lacerda, ela já está mais locada só a lavoura e pecuária. Porque, como eu falei, não tem como a pecuária, a bovinocultura, ficar sem a lavoura. Porque o animal hoje, para ser abatido mais cedo, ele precisa ter comida. Se ele não tiver comida, ele não consegue pegar o ganho de peso dele e terminar um animal, vamos falar assim, um animal precoce para um abate. Então,
essa integração hoje da consciência, nós estamos tomando essa consciência que é o seguinte, a pastagem degradada, ela pode virar uma agricultura que depois volta para a pastagem. Ou você continua a agricultura, você faz integração. E por causa disso, como o Paulo falou no início, né? Isso envolve custo. E o custo cada vez aumenta. Então, para aumentar, você tem que ter uma produtividade melhor. Você tem que aumentar o ganho, a lucratividade através disso. Porque o tamanho da área não vai mudar. O tamanho da área vai continuar o mesmo tamanho. Tocando nesse ponto e com o olhar de consumidor, houve um momento em que a carne deu um salto no preço, né? Teve uma grande procura internacional e daí você teve um acréscimo de preço, né? Isso não retornou mais ao que era e não se aguarda que retorne ao que era. Porém, o ganho do produtor, num primeiro momento, deu um salto, mas depois você teve a questão dos outros preços das commodities também subindo. O custo de produção, fora a da pastagem, todos os outros custos também subiram. Nesse balanço de, primeiro, um grande ganho, porque deu um salto realmente, e ali você tinha um investimento já pronto, né, e só teve um acréscimo na hora de vender. Depois disso, os custos de produção começaram a subir. Como é que está hoje para o produtor? Tá bom? Tá folgado? Poderia ser, não na questão do desejo, mas na questão técnica de ter uma relação maior no ganho ou não? Sim. Gostei da pergunta, Paulo. É o seguinte, é a pergunta que eu vou falar para o produtor. Desculpa. Tranquilo. A pergunta que eu vou fazer para ele. Nós também temos aqui água à disposição, não precisa nem andar muito para não... E água benta, né? Porque o padre Tony estava aí na recepção, já quero agradecer a bênção que fez para mim, né? Mesmo. Eu não cheguei a ver. É um programa abençoado. Ele é nosso convidado da semana que vem. Mas a pergunta que eu vou fazer para o produtor é o seguinte, essa mesmo. Nós éramos conhecidos como produtores de carne. Só que a gente tem que mudar essa pergunta para você ver onde você está na cadeia. Nós temos que ser empresários da carne, empresários da fazenda. A gente mudar o jeito de ver como que é a fazenda. Então a fazenda tem que ter planejamento. Como você falou, Paulo, ela teve um momento de mar aberto, maravilhoso. Os ganhos foram... Duraram o quê? 2 anos, assim, aquele vento, 2 anos. De popa, assim, foi 2 anos. Então, e hoje, a gente está de agosto para cá, falo julho para cá, nós temos 6 meses que isso daí... Não fala agosto, porque o pessoal já não gosta muito do mês. Larga a mão de mês, né? Ainda mais o agosto. O agosto já é meio isso mesmo. Marcado. Aí o que acontece? Tem que fazer caixa. Então a gente tem que pensar como empresa. Nesse momento, porque a gente sabe que o preço não ia manter sempre alto. Ele ia baixar, uma hora ele ia baixar. Então na hora de abaixar, mas também tem um lado que tem... todo negócio tem 2 moedas. Como é um negócio de oportunidade. Compensação, a reposição está muito boa. Que se a gente pensar nisso quando o preço estava muito alto na venda, a reposição também estava muito ruim. Hoje a reposição está muito boa, mas porém o preço está... Mas aí a pergunta que Você está falando em reposição, para traduzir para os outros aqui, só comem, né? Que é a questão, por exemplo, quem trabalha com recria ou engorda. Isso. Você compra o gado pronto, quer dizer, ele já vem com preço maior também. A troca de um boi gordo com o bezerro. Porém, essa reposição está muito boa. E só que o custo, ele aumentou. Mas ele tem que estar no planejamento, porque uma hora isso ia acontecer. E a gente vê algumas propriedades que elas estão estruturadas, você vê que o pessoal está animado. Tem que estar animado, né? A gente não pode estar no momento de reclamação. A gente tem que estar animado porque é o que a gente sabe fazer. A gente sabe criar. Aqui, bom dia. Sobre a associação Nelore, eu sou criador de gado comercial. Tenho Nelore e Angus. Eu posso participar? Está perguntando aqui o Fernando Souza Machado, da Agrícola Taquaruçu. Tem esse pecado também, esse negócio... Ser bem recebido porque eu crio o Nelore. Chegou lá dentro, se ele pronunciar Angus, vai ser espancado? Não. Eu vou fazer até uma brincadeira aqui agora. Nós não somos um time de futebol. O time de futebol que tem essa daí, né? Eu sou
Eu sou Vasco, né? Sou Vasco e Cuiabá. Aí é o seguinte, eu não posso encontrar com outro. Então é o seguinte, nós não temos... Desculpa, mas é vascaíno. Com apelido de Teto. Vai caindo, né? Não entendi mas bem, mas... que a gente tem que... Paulo, a gente tem que achar o equilíbrio, viu? Aí tá no equilíbrio, nós não podemos. Se não for outro time que só ganha, né? Palmeiras, aí não tem como. Mas o que eu vou falar assim, a gente tem o seguinte, nós somos... Você já arrumou inimigo na bancada. Vinícius não, mas ele tá meio desanimado mesmo, porque esses dias aconteceu uma coisa desagradável com ele, né? Mas enfim. Mas o que eu quero falar pro produtor é o seguinte, que é criador de Angus, a mãe é Nelore. Nós somos do mesmo ramo, nós ramo da carne. A gente quer cada vez mais ter os produtores que use a asa Nelore. Ele tendo uma mãe Nelore, que é a vaca Nelore, não, ele está convidado. Ele pode ficar sócio das duas associações, a Nelore Mato Grosso e a do Angus. Muito bem, conversamos aqui com Teto Lemes. Obrigado pelo papo, obrigado pela entrevista, obrigado pelos esclarecimentos, né? E por nos fazer aqui, nossos consumidores, entender que não vai baixar mais. Aqueles preços baixinhos jamais teremos. Obrigado, Teto. Obrigado vocês, obrigado Paulo, obrigado Vinícius, obrigado o pessoal da Rádio Jovem Pan. E tendo a oportunidade, estou junto. Eu gostei muito do papo e quero agradecer o pessoal também da Quimate, que são um parceiro nosso e que nós vamos junto, né? Caminhando nesse cada vez mais. Vocês é fácil de reunir pessoas, né? Ao invés de chamar para um papo, chama para um churrasco. Obrigado, isso aí. Obrigado, Vinícius. Parabéns, obrigado, Vinícius. Vamos pro